Boa noite, turma. Meu grupo é composto pela Danúbia, Tamara, pela Amanda, pela Rúbia, Laura e a Fabrícia. E eu. O tema a ser tratado é a exclusão de estrangeiro do país. Nesse vídeo, eu sentarei à mesa com dois convidados e teremos um bate-papo sobre o tema proposto, bem como assuntos relevantes que tornam o tema enriquecedor. Espero que ele seja bastante proveitoso. Olá, estamos aqui com esses dois ilustres convidados, o Dr. Willy Christian, grande conhecedor do direito público, da mesma forma o Wesley, estudioso de direito público, eleitoral, administrativo e estudante de direito, do último ano de direito. Hoje vamos tratar sobre a exclusão do estrangeiro do Brasil, em suas espécies, a começar pela deportação e a posterior exclusão. Para darmos início à nossa conversa, Dr. Willy Christian, eu gostaria que o senhor dissertasse um pouco sobre a figura do imigrante. Então, na verdade, a lei em 2017, ela traz esse conceito de imigrante. Eu vou ler o artigo, que é taxativo, né, para ficar de forma bem clara. O imigrante é a pessoa nacional de outro país ou apátrida. Então, a pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e se estabelecendo temporariamente ou definitivamente no Brasil. Esse é o conceito de imigrante atual, com essa lei que veio em 2017, revogando inclusive o Estatuto do Estrangeiro. É interessante a terminologia que a doutrina hoje usa como imigrante, não mais como estrangeiro, porque a figura de estrangeiro ela tende a nos levar a uma figura de quem é estranho. Então é interessante a forma que hoje foi adotada. A figura do imigrante a fim de quê? De aproximar aquele que chega ao nosso país. É uma figura receptiva às pessoas que vêm de fora. Ao meu ver, isso é interessante. Só que ressaltando que a ideia do Estado tratar nesse decreto a ideia de imigrante para se tornar um país mais receptivo, mais acolhedor, não necessariamente corresponde com a lei, mas de lar mais receptivo. Só que a gente sente falta de algumas seguranças para o país quando se trata de soberania. E é nesse assunto que eu quero entrar agora. Por quê? Nós tivemos em 2016 a falta de necessidade de vistos diante de alguns países, dentre eles Japão, Austrália, canadense, Estados Unidos. Essas pessoas, os imigrantes que vinham para as Olimpíadas, elas não obrigatoriamente deveriam ter o visto. Na ótica de vocês, isso aí é um atentado à soberania do país ou um possível atentado, tendo em vista que a falta desse controle pode ocasionar perigo à população, e esse é um dos tópicos que eu creio que o senhor vai tratar, sobre a ameaça à população, ao bem comum social. Dr. Willy Christian, na ótica do senhor, o que o senhor tem a dissertar sobre isso? Minha opinião ela é bem formada no que diz respeito a esse assunto, porque eu sou totalmente a favor da manutenção da soberania do Estado. O Estado ele tem que ser soberano, ele tem sim que ser seletivo no que diz respeito às pessoas que vão entrar no país ou não. Principalmente no atual momento que a gente vive, diante dessa pandemia, isso ainda tem que ser feito de uma forma mais seletiva ainda. Wesley, o senhor tem a dizer? O fundamento dessas formas de exclusão é justamente isso que o Dr. Willy trouxe agora. É a valorização da soberania nacional. É realmente a priorização do interesse nacional, em detrimento de um imigrante, em detrimento de um cidadão não nacional, que é de um outro país. Então, para priorizar a segurança e a soberania do país, que existem esses institutos. Porque ele não pode ser uma ameaça eminente. Isso, se ele é uma ameaça, por que não ele ser excluído? Tratando em relação à soberania, vocês suscitaram uma questão muito importante. Nós temos um caso prático de um físico nuclear, o Dr. Adèle Richaud, é um físico nuclear francês, que veio para o Brasil em 2016 para estar lecionando no UFRJ. Só que antes dele vir para o Brasil,
ele teve contatos com sites islâmicos e até contactou pessoas que faziam parte do Islã. Conseguiu o visto para vir para o Brasil. Aqui ele não cometeu crime, lecionou na UFRJ. Passado-se algum tempo, ele tentou renovar o seu visto, não conseguiu. O que o Estado prezava ao tomar essa decisão? Importante ressaltar nesse caso, né, a vida pregressa desse professor francês, né, porque você muito bem disse que não cometeu crime aqui, né, e realmente isso não foi comprovado, ele não cometeu crime, ele estava aqui simplesmente trabalhando. Por que o Brasil tomou essa decisão de não renovar o visto dele e com a consequente deportação depois, porque ele estava numa situação irregular? Na França, né, ele estava sendo inclusive investigado e foi processado e condenado lá por associação com o Estado Islâmico. Então ele chegou a cumprir pena lá na França, que é o país dele de natal. Diante disso, ele já estava sendo acompanhado, mesmo depois da pena. Então ele causava instabilidade na segurança do seu próprio país, quem dirá de uma outra nação, né, no caso que é o Brasil. Então diante disso, ele não cometeu crime aqui, né, mas ainda assim ele foi excluído dos quadros de imigrantes aqui do Brasil, através da deportação. A deportação que ela representa a exclusão em caso de irregularidade. E o Ministério da Justiça, em defesa da segurança nacional e da soberania nacional, entendeu por bem, dado as suspeitas da vida pregressa, por não renovar o visto dele. Consequentemente, foi deportado porque, não tendo o visto renovado, ele passou a estar em situação irregular aqui. Então, dentro dessas medidas compulsórias, dentre elas a deportação, também temos a expulsão e a repatriação. A repatriação é algo mais simples, né? Mesmo sendo compulsória, é algo mais simples comparado com a deportação e com a expulsão. Nesse caso, por que eles não puderam expulsar o físico francês? Porque não houve o cometimento de crime. Uma das condições da expulsão é uma sentença transitada em julgado, confirmando um crime que foi cometido. Como não houve cometimento de crime algum, eles não poderiam usar o instituto da expulsão como essa medida compulsória de retirá-lo do país. E nesse caso foi necessária a deportação. Interessante tocar nesse ponto, Dr. William. Nós tivemos dois casos específicos na Olimpíada de 2016, com pugilistas da Namíbia, Jonas, e um marroquino, Hassan Sadah. Eles foram acusados de estupro contra a camareira nesse segmento, na intenção de haver um processo. Quero que o senhor dê uma pincelada nisso. Sim, entrando nesse assunto, eu só vou abrir um parêntese aqui, para ficar um pouco mais didático essa questão de deportação e de expulsão, porque muita gente confunde, para ficar de uma forma mais clara, né? A expulsão, ela é algo mais grave, né? Tem que ter esse cometimento de um crime, né? Essa sentença transitada em julgado, diferente da deportação, que isso não é necessário. Na situação, por exemplo, desses pugilistas, né, nas Olimpíadas de 2016, houve sim cometimento de um ato criminoso, né? Então, com eventual processo, respeitados os princípios constitucionais, né? E a condenação deles, depois de transitado em julgado, era caso sim, né, de o Estado brasileiro optar pela expulsão deles. Então é um caso de expulsão, né, dependendo aí da sentença condenatória transitada em julgado. Respeitando também, né, os dois princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal. Então a gente também vê que essa lei também resguarda os direitos do imigrante e não só protege a população brasileira dos imigrantes. Então ela é realmente algo mais amplo que faz muito bem para a nação brasileira e também preservando os direitos dos imigrantes que se encontram no nosso país. É interessante falar dessa questão de segurança para os imigrantes, porque a gente vê no cenário real algo extremamente diferente. As pessoas do Haiti viessem para o Estado brasileiro a fim de resguardar suas vidas e até mesmo sua cultura. Só que quando chega aqui, eles não têm estrutura e suporte para conseguir um emprego, para conseguir uma educação coerente com o que o Estado brasileiro tem a fornecer. O que nós vemos, na verdade,
São pessoas que vêm para o estado de São Paulo, principalmente no caso da matéria, veio para o estado de São Paulo e passou a dormir na rua, passou a pedir esmola. Então passou a ter uma vida não tanto diferente quanto de lá, porque o risco à vida deles continua iminente. Não mudou. Só que o Estado brasileiro, ele tem esse equívoco de tentar abraçar sem dar estrutura para isso. E nós estamos abrindo os braços para que mais imigrantes venham para o nosso Estado, para que a gente possa dar estrutura. Só que o Brasil não tem essa estrutura. Não tem. Então, peraí, a questão é, nós devemos fechar, não deixar vir, ou fornecer uma melhor estrutura? E o outro problema muito grande é a extensão territorial brasileira, né? Que é difícil fazer esse controle de quem entra e quem sai. Mas a gente vê que a ideia é boa, né? E a teoria também é ótima, e a dificuldade vem na prática, assim como qualquer outra situação que a gente enfrenta, né, no nosso dia a dia. Sim, esse é um grande problema e que a solução é muito complexa. É mais complexa que o próprio problema. Há quem diga que seria melhor fechar de forma agressiva e não permitir. Não tem jeito, desculpe interromper, que é difícil, de acordo com o território, e até mesmo seria desumano fazer isso. Sim, sim. Mas, em contraponto, também é desumano recebê-los e deixá-los nessa mesma Não dá condição, estrutura. né? Então isso é muito complicado, né? O que não pode acontecer, pegando um gancho do que a gente está tratando, é haver aí uma decisão nacional de exclusão, né, de expulsão ou de deportação coletiva. Isso é vedado pela lei. Então o que o Estado Nacional brasileiro não poderia fazer? Excluir a coletividade. Isso é vedado pela lei, não pode acontecer porque essa forma coletiva não individualiza a conduta, o risco que o indivíduo traz no solo nacional. Pois bem, turma, esse foi o nosso vídeo. Para o nosso grupo foi bastante enriquecedor e desafiador. Espero que para vocês também tenha surtido o mesmo efeito. Tratamos o tema de forma objetiva e mais sucinta devido ao tempo que nós tínhamos para desenvolver. Mas numa próxima oportunidade trabalharemos ele de forma minuciosa a fim de enriquecer ainda mais o nosso conhecimento sobre o tema. Sendo assim, até breve.